Entrevista. Olha só, Renata, ter noção de primeiros socorros pode ajudar a salvar vidas, principalmente em situações de engasgo. Para esse tipo de situação, é aplicada a manobra de Heimlich. Vitor, nas redes sociais, existem vídeos que mostram situações de desespero das pessoas sem conseguir respirar engasgadas. Inclusive, essa semana, acho que foram 2 vídeos, o que mais me chamou a atenção foi de um adolescente, na verdade foi o primo dele que conseguiu ali fazer a manobra, Tinha um adulto, mas a mulher ficou desesperada. Isso. E pediu pro... O que mais me chamou a atenção, para além do conhecimento da manobra, do adolescente, foi a tranquilidade com que ele agiu diante da situação, Depois, eu seria... Em dado momento ele pede até, olha, calma, já está resolvido. Eu seria a adulta. E, enquanto a senhora lá estava desesperada em busca de socorro. Na verdade, ela é a mãe tranquilo. Do que salvou, E o que estava engasgado era o sobrinho. Era o sobrinho. Enfim, mas o menino foi sensacional, Vitor? Agora, sobretudo, há uma preocupação quando envolve bebês, A gente já viu algumas cenas. Foi um outro vídeo que viralizou de um médico dando entrevista. Que nós temos a gente tem esses vídeos? Esse vídeo, para que a gente possa comentar um pouquinho sobre a situação, A mãe desce, tá num elevador, Isso. Ela desce desesperada em busca de auxílio com o bebê e tem ali uma pessoa que espera na porta do elevador para embarcar ali, para ir para casa. E era um policial militar, o cabo Lucas Costa Neto. Ele estava lá à espera do elevador, quando se depara com a situação e ele age rapidamente. Olha, então foram 3 vídeos, viu? Porque o outro que eu vi foi um médico dando entrevista na porta de um hospital e uma mãe chega com a criança e o repórter diz, o que está acontecendo? Ele está engasgado e o médico sai da entrevista e vai lá faz a manobra lá e a criança foi levada para emergência, Para vocês verem, isso é que foram registrados. Imagina a quantidade de casos, que existe em relação a esse tipo de situação. E outras situações, Renata? Alguém teve ali um problema, pode ser um engasgo ou outra coisa, tá no chão, você percebe que precisa de atendimento. O que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer para não prejudicar o quadro e, claro, logo depois eu tenho que chamar a assistência para um pronto atendimento, Mas o que seria elementar fazer para prestar primeiros socorros a alguém que está passando mal, Para a gente falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da Cidade FM o comandante da 5ª Seção de Bombeiros, o Tenente Anderson Torres. Tenente, bom dia, seja bem-vindo aqui à Cidade FM. Muito obrigada, por ter aceitado o convite para a gente falar sobre isso, porque podemos sim salvar vidas se a gente souber, as manobras, realizar essas manobras de forma adequada e manter a tranquilidade, Bom dia, porque eu acho que é o principal. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM. Agradeço a oportunidade de dar esses esclarecimentos, porque, feito trazido aí, a gente pode salvar uma vida, aplicando de maneira correta os nossos conhecimentos e, feito bem falado também, mantendo a calma nessa hora que é fundamental, porque já basta a vítima desesperada, Nesse vídeo dos primos, que o primo salvou o outro, a primeira coisa que a tia faz é, levanta os braços. Isso é o que a gente aprende, No senso comum, já ouvi várias vezes. Levanta os braços. E aí, Tenente? Levanta os braços. Ajuda? Não muda nada, numa situação dessa. Questão de levantar braço, ministrar líquidos ou alimentos para a pessoa é mito. Não vai ajudar a resolver a situação. A primeira coisa é justamente identificar o grau da situação, Se for leve, se for uma obstrução de vias aéreas leve, é aquela em que a vítima ainda consegue tossir, consegue falar, que está engasgada, tem aquela tosse efetiva. E nessas situações a gente vai encorajar aquela tosse, porque naturalmente aquela vítima ela vai expelir aquele objeto. Manter a calma, nada de ficar também dando tapas nas costas, sacudir a vítima, porque isso vai causar uma descompensação e pode piorar, agravar a situação, Pode fazer com que aquele objeto que esteja obstruindo as vias aéreas desça mais e dificulte aquela saída. Bom, então, se eu estou engasgado, o que posso fazer eu? Eu estou engasgado tossir é o caminho, então? Isso. É o que eu devo fazer? Isso, nessa situação leve,
Na obstrução leve, que ainda há uma certa passagem de ar, uma certa troca gasosa. Tossir é a chave, né? Manter aquela tosse, ela vai ser uma tosse efetiva, que naturalmente vai expelir aquele corpo. Para um caso grave, que é aquela situação da pessoa, a tosse é silenciosa, não é efetiva, a vítima ela não vai conseguir falar, a gente vai identificar logo aquele sinal universal, né, da asfixia, que é quando a vítima leva as duas mãos ao pescoço. Essa situação é a mais grave, onde a vítima não vai conseguir expelir naturalmente tossindo, né? Então a gente vai precisar da utilização da manobra de Heimlich, para que a gente consiga retirar aquele corpo que está obstruindo as vias aéreas. Quanto tempo eu tenho? Se eu estiver engasgado, for um engasgo assim, de uma situação mais complicada, eu não consigo tossir, quanto tempo eu tenho ali para chamar a atenção de alguém e a manobra ser feita e garantir que vai ficar tudo bem? Pouquíssimo tempo, né? Porque é relativo, mas quando não está havendo a troca gasosa, né, a gente não está conseguindo fazer a respiração correta, dentro de poucos segundos, poucos minutos a vítima pode entrar em parada cardiorrespiratória. E aí a gente vai ter um quadro de agravamento, né, da situação, porque não vai estar chegando oxigênio no cérebro daquela vítima e ela pode ter sequelas permanentes. Então, nesse caso, a gente já vai evoluir para um quadro de parada cardiorrespiratória, onde a gente vai ter que começar a executar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. A gente percebe, né, que eu vou tirar a dúvida agora, não sei se é porque no caso de bebês e adultos, os bebês aquela palmada ali nas costas, né? E nos adultos aquele aperto, né, pelas costas. Isso é do porte físico que vai definir qual dessas situações vão ser aplicadas? Exatamente. O adulto ele já tem uma desenvoltura maior, né? Já está com todos os órgãos formados. Então, nessa situação de estado grave, a gente vai aplicar essa manobra de Heimlich, que é justamente isso, né? Envolver a vítima com os braços, né, naquela região abdominal. A gente vai localizar a cicatriz umbilical, né, daquela vítima e cerca de 2 dedos acima, né, a gente vai utilizar um punho fechado e com a outra mão vai ficar pressionando para dentro e para cima, né, para que desse modo a gente consegue fazer uma pressão torácica e fazer com que aquele objeto seja expelido pelo aquele ar residual que ainda está nos pulmões. Ele vai sair e vai ter pressão suficiente para expelir aquele objeto que está obstruindo as vias aéreas. Já na situação do bebê, como ele ainda é uma criança, né, ainda está em desenvolvimento, é bem mais sensível, a gente vai utilizar essa manobra de outra forma, né, utilizando aquelas famosas tapotagens, né, que a gente faz 5 execuções com a palma da mão e depois vira e faz 5 compressões torácicas no bebezinho. A gente tem um vídeo do bebê, né? Vamos mostrar o vídeo do bebê para a gente entender como foi a ação do cabo Lucas Costa Neto, para que a gente tenha uma ideia do que fazer. Até porque eu tenho visto até muito mais casos com bebês, né? E as mães ficam desesperadas e as pessoas têm muito medo, né? Porque o bebê é muito frágil, é diferente de agir com um adulto. E você sabe que se você apertar o adulto, você não vai ter um impacto tão grande. Agora, você bater nas costas das crianças, tem muita gente que tem medo de fazer isso com o bebê. Então, a gente consegue, Carlos Dias, por favor, mostrar aqui o vídeo. Então, o que acontece nesse momento? O cabo está à espera de pegar o elevador, ele percebe a situação, pegou a criança, olha como é rápido que ele faz, né? Pega a criança, coloca, fica com as costas na frente dele e faz um movimento ali com a mão. Não usa tanta força, mas ele está batendo com uma parte da mão ali para o desengasgo, até que a criança chora, né, tenente? E o momento do choro é que deixa claro que a manobra foi bem sucedida. Isso. A atuação, então, aí correta, né? Correto. A gente pode observar que ele está segurando o bebê em um dos braços, né? A cabeça fica um pouco declinada em relação ao tronco e a gente faz essas 5 tapotagens, vira o bebê, faz 5 compressões torácicas, justamente até ouvir a criança chorar, né? E feito a gente falou, é uma manobra que ela tem esse risco, né, de causar alguma lesão no bebê, por isso que após a aplicação é fundamental levar o bebê para o hospital para ver se não houve alguma complicação. E agora a gente tem aqui para fazer um exemplo no adulto. Isso. Vamos trabalhar, tenente? Vamos. Estamos aqui com Dilson Oliveira. Né? Peraí que eu vou pegar o microfone para ajudar. Peraí. Vamos lá, Dilson está aqui. Ele não está efetivamente engasgado, vai apenas demonstrar para a gente. Dilson nos bares da cidade, né, nos sábados, né, vai estar lá comendo um tira-gosto, né, um petisco.
e de repente se engasgou. E aí, O tenente? que faz? Deixa eu subir aqui, senão eu vou ficar muito baixinho. Feito eu disse, né? A gente tem a situação em que ele pode estar numa obstrução de vias aéreas leve, que naturalmente ele vai, com aquela voz dificultosa, né? Mas vai conseguir falar, estou engasgado, estou precisando de ajuda, e ele vai estar tossindo. Nesse momento eu vou manter a calma, né? Primeira coisa, eu que sou socorrista, mantenho a calma. E você vai avisar como que está engasgado, Deus? Mas, minha gente... Se ele estiver numa situação mais Ele tá leve, ele vai tentando conseguir falar, Ele né? está tentando tossir, não está Isso. conseguindo, né? É. E se ele estiver tossindo, eu vou dizer isso, tussa, mantenha a calma, pode tossir que vai sair. Não vou ficar, o que eu não vou fazer, não vou ficar dando tapas nas costas, porque isso vai causar... Nem mandar ele levantar os braços. Nem beber nada, né, tenente? Nem beber, nem ministrar nenhum Mandar levantar logo os braços, né? Não, é incentivar a tosse. Pode tossir, tussa. É mito. Tussa, é mito. É mito. Nesse caso, ele ainda está com a tosse efetiva, né? Quando ainda está num grau leve. Se chegar ao ponto dele não conseguir tossir, não conseguir falar, a gente vai estar num grau de obstrução de via aérea grave. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer a manobra de intervenção do Heimlich, que eu vou demonstrar agora. Agora. É a hora da verdade. Eu vou me posicionar atrás da vítima, né? Fazer uma boa base com minhas pernas, porque meu corpo vai se dividir até para, né? Vou abraçar a região abdominal da vítima, procurar a cicatriz umbilical dele. Localizei pouco acima, uns 2 dedos, com esse punho aqui nessa posição fechado. Eu venho e coloco na linha média do abdômen. Com essa outra mão, ela vai segurar esse punho. Tira o crachá, meu irmão. E eu vou fazer a manobra para trás e para cima, como se estivesse fazendo a letra J. Para trás e para cima. O movimento é forte e rápido. A gente só faz na vítima mesmo que esteja numa situação porque pode machucar, né? Uma pessoa que não esteja necessitada. Mas a dinâmica é essa aqui. Faz um movimento para trás e para cima. Esse na movimento letra J. alcança diafragma, algo assim? Isso, é um movimento subdiafragmático, justamente porque a gente vai estar utilizando a força do diafragma para jogar aquele ar residual que ainda está nos pulmões para cima e exercer uma pressão suficiente para expelir aquele objeto. Bom, então com esse movimento, o que se espera é que aquilo que está obstruindo ali as vias aéreas vá se projetar. Então ele vai Isso. cuspir. Isso, vai sair. Vai não conseguir expelir. Exatamente. A ideia ainda é um pensamento que às vezes é empurrar para dentro, né? Para fazer aquele objeto descer. Não, é o contrário. Quanto mais para dentro eu empurrar, eu Pior vou vai piorar a ficar. situação. Exatamente. É que ele seja colocado para fora. Seria tentar fazer a vítima vomitar, tenente? Não, é pior também. É pior. É pior, porque eu vou acumular mais objetos ali, né? Se o resíduo, né, interno, que se eu tentar trazer ainda vai ser mais... E qual a quantidade de movimentos? Ou é até sair, tem uma... Até sair, até parar, até sair. Uma atrás da outra. Não entendi. Uma atrás da outra. Pode fazer algum tipo de Isso. intervalo? Não, sem intervalo. Sem intervalo, até a vítima... Faz sempre. Até a vítima começar a tossir, começar a falar, ou pode ser que a situação evolua para o ponto que a vítima vai perder a consciência, né? Que é quando eu não tive sucesso com a manobra de Heimlich. Nessa situação, eu vou deitar a vítima e vou iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Lembrando que enquanto essa manobra está sendo feita, alguém já deve estar ligando para o socorro, né? Enquanto a manobra está sendo feita, alguém já liga para o socorro, até para conseguir alguma orientação, se a pessoa tiver dúvida. Há muitos casos, né, do responsável lá pela telefonia e passando as orientações e a pessoa ir executando a manobra enquanto uma equipe está em deslocamento e quando a equipe chega, a própria pessoa lá conseguiu salvar aquela vítima. Dilson, muito obrigada, viu? Beleza. Desengasgado, né? Desengasgado. Muito bem. Se for para o caso de uma criança, eu vou me abaixar para ficar da altura da criança e a manobra é a mesma, né? O mesmo movimento. Vou usar... De baixo para cima. Assim. Isso, de baixo para cima e para dentro. Muito bem. Olha, agora, tenente, parabéns. Obrigado, viu, Dilson? Muito obrigado. Tenente, uma outra dúvida que eu fiquei aqui foi a seguinte: no momento em que você consegue, né, com a força, o movimento, tecnicamente, você consegue que a pessoa cuspa ali o que está entalado,
O que acontece com as vias aéreas? Há um histórico de lesão? A pessoa que engasgou, a manobra foi bem sucedida, a pessoa voltou a respirar bem, mas é orientada que se encaminha a um médico, a um atendimento de urgência, pode ter algum tipo de lesão nas vias aéreas por esse movimento, por essa presença desse corpo estranho ali, não? Pode, dependendo do que foi ingerido, né, que chegou ali naquelas vias aéreas, é bom ver se não teve nenhum dano ali. Também há relatos de dano nas costelas, né, justamente porque é um movimento forte, feito eu disse. Nos órgãos também pode ser que haja dano, dependendo da força que foi feita, se foi feita da maneira inadequada. Por isso a importância de estar no meio mesmo da região abdominal, nem para um lado nem para o outro, porque pode ser que lesione ou o baço ou o fígado, né? E tudo isso, depois de uma vítima passar por esse tipo de manobra, o ideal é que ela seja encaminhada ao hospital justamente para que seja verificado se não houve nenhum outro tipo de lesão. Tenente, a gente tem uma pergunta aqui da Maria Vanessa. Ela pergunta em caso de se engasgar com espinha de peixe, qual deve ser, o que é que deve ser feito? Porque ela disse que muita gente diz, coma farinha, coma banana. Se é a melhor forma mesmo ou existe outra possibilidade para esse desengasgo, principalmente para não furar, né? Não machucar. Isso, para não haver nenhuma perfuração. Então, a espinha, ela não vai causar, dificilmente ela vai causar uma obstrução total, né, das vias aéreas. Uhum. Então, a manobra de Heimlich, a princípio, não vai ser necessária nesse tipo de situação. É realmente deixar que a vítima tossindo naturalmente, essa espinha seja expelida. E evitar, feito a gente já mencionou mais cedo, que seja ministrado pão também, o pessoal fala, né? Banana, porque vai empurrar mais para dentro aquele objeto, né? Vai poder agravar o caso e ficar mais difícil dele ser expelido. E se dirigir a um pronto-socorro, né? Isso. Para tirar caso não normalmente, saia, né? Com a tosse vai ser removido. Ela vai descendo, né? Isso. Depende de onde tiver a espinha, né? Se for na região respiratória, né, da traqueia, ela tem que sair realmente. Sim. Daquela tem que ser expelido, né? Então, dependendo da situação, se não houver êxito, procurar um pronto-socorro, um atendimento médico hospitalar. Uma questão que eu fiquei em dúvida aqui, Renata, talvez seja a dúvida dos nossos ouvintes. A gente viu um bebezinho, né, muito pequenininho. Talvez esteja aí com alimentação exclusiva no leite materno, né? Então, a criança pode se engasgar com o leite mesmo. Não necessariamente teve introdução alimentar. Pode não ser uma comida sólida, pode ser o leite e a criança engasga assim também. Pode sim, pode. É o caso que mais acontece com as crianças, né, com o leite, né? E aí, nesse caso, é o procedimento narrado também aqui, né? Vai fazer as tapotagens, né, com a palma da mão, na região das costas. 5, apoia a criança, né, no braço. Faz as 5 tapotagens, vira a criança e faz as 5 compressões torácicas, né? Como a gente pôde ver no vídeo aí. Uma outra dúvida. Bom, eu estou aqui com uma pessoa, ela está engasgada, eu faço a manobra, não consegui ter sucesso, a pessoa perdeu a consciência. O senhor disse, eu continuo tentando, mas chega no momento em que eu tenho que fazer as manobras cardiorrespiratórias. Quando é que eu sei exatamente que eu devo fazer isso? E vai ser efetivo se a pessoa ainda estiver engasgada? Se ela ainda estiver com as vias aéreas comprometidas? Muito boa pergunta, né? A partir do momento que a vítima perder a consciência, né, pelo impedimento da troca gasosa, né, da respiração, ela vai ficar totalmente mole, né, nos braços do socorrista. É nessa hora que ele vai perceber que a vítima perdeu a consciência e vai deitar a vítima numa superfície rígida, né, numa superfície sólida, e vai começar a manobra das compressões, né, da ressuscitação cardiopulmonar, com 30 compressões, né, a gente sabe naquele movimento, né, junta as duas mãos, faz naquela região do peito as compressões, 30 por 2 ventilações. Ela vai ser efetiva porque nesse caso a gente vai estar trazendo o coração naquela batida forçada, né? E a gente vai fazer 2 ventilações. Ventilações, no caso, é o boca a boca? Isso. A gente pode utilizar a boca a boca, né? Algum equipamento que a gente tenha para fazer essas ventilações. E eu vou estar disponibilizando oxigênio para aquela vítima. E enquanto isso, ligando para um pronto-socorro, para o bombeiro, para o SAMU, para que chegue e faça o deslocamento com essa vítima para o hospital o quanto antes, né? Para que ela não tenha nenhuma sequela irreversível. Tenente Anderson, nada de colocar a mão para tentar tirar, né? Nada disso, né? O caso da retirada do sólido assim, né, diretamente, é apenas se ele for visível.
Quando ele está visível, a gente pode pinçar utilizando o polegar e o indicador, ou utilizar o indicador na posição de gancho e retirar, mas apenas, exclusivamente, se o objeto tiver visível, abrir a boca da vítima. Caso não tiver nada de colocar o dedo lá dentro, porque aí pode causar o efeito contrário e empurrar ainda mais o objeto, né, para dentro. Quanto tempo para atender uma ocorrência como essa? Se essa demanda chega ao Corpo de Bombeiros, quanto tempo para chegar um socorrista? Nosso deslocamento aqui dentro da cidade de Caruaru é uma média aí de 10 minutos, né? 10 minutos a gente pode estar prestando esse socorro. É uma coisa que acontece muito rápido, parece que acontece muito rápido, mas só que ele vai evoluindo gradativamente, né? Primeiro vem aquela obstrução parcial, né, leve, que pode ser que evolua para uma situação mais grave, isso vai requerer um certo tempo, pode ser que não. Mas se alguém estiver lá já realizando as manobras, estiver em contato com a nossa central telefônica, a chance de êxito, de sucesso é altíssima, porque naturalmente a vítima pode expelir aquele objeto e é o tempo que a gente consegue chegar para prestar mais algum socorro, algum suporte avançado que seja necessário. Mas só vai o bombeiro ou de repente pode chegar um policial militar? A gente viu o caso, era um policial militar que estava em casa. Quer dizer, os policiais militares também estão habilitados, eles também conhecem essas manobras, podem ser demandados em caso de urgência, se estiverem mais próximos? A questão dos primeiros socorros é um ato de cidadania, né, que a gente recomenda que todos conseguissem fazer. Os policiais militares, durante o curso, eles veem isso. Não tão aprofundado feito os bombeiros militares durante seu curso, mas eu posso dizer que a maioria dos policiais militares estão aptos e todos deveriam, né? Todos os cidadãos deveriam conseguir. Por isso a gente também se disponibiliza a prestar palestras, instruções, nesse sentido de estar trazendo esse conhecimento para os nossos cidadãos, para crianças em escolas. Podem contar com o Corpo de Bombeiros, que a gente está à disposição para que todos tenham essa consciência, essa condição. Porque às vezes também é o número que vem à cabeça, né? O 190 da polícia, vai chegar alguém para socorrer. 193 dos bombeiros, 192 do SAMU. Veja o caso da senhora, né, dos adolescentes. Ela sai correndo pela porta, ela vai procurar a primeira pessoa que ela imagina que possa ajudar. Então, se passa ali um carro da polícia, tem um carro da polícia estacionado, certamente ela vai pedir ajuda, né? Sim, exatamente, com certeza. Então, exatamente. E, minha gente, por falar em engasgo, né, nunca é demais lembrar, né, na hora da refeição, é bom, não é, se concentrar naquela. Hoje a gente tá aqui, tá comendo, tá no celular, tá falando, tá rindo. Se concentra na alimentação, mastigar bem, né, tenente? Evitar aí pedaços maiores da alimentação, principalmente para criança, né? Então, são alguns cuidados que a gente pode ter para evitar esse tipo de situação. Aquelas brincadeiras de assustar, né, a pessoa. Isso. Às vezes a pessoa está comendo, o outro vem fazer uma brincadeira e acaba causando um engasgo aí sem intenção, né? E o custo pode ser muito alto, né? Muito bem. É isso. Bom, Tenente Anderson Torres, comandante da 5ª Seção dos Bombeiros, conversou conosco aqui sobre a manobra de Heimlich e outras que compõem aí primeiros socorros. É super importante que todo mundo tenha conhecimento, né? Tiramos algumas dúvidas aqui. Tenente, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Vitor, Renato. Eu agradeço pela oportunidade e a gente fica à disposição através do 193 para qualquer caso de emergência, como engasgo e outros. E também ficamos à disposição. Pode contar com o Corpo de Bombeiros para essas instruções, para que a gente possa estar fazendo a diferença aí nas vidas das pessoas, né? Salvando vidas e prestando esse tipo de socorro. Muito obrigado. São os nossos heróis, né? É isso aí. Da vida normal. Vamos embora? Vamos. Porque ela já está aí.